Boa noite, agora deu certo. Boa noite. Boa Tudo noite, tudo bem, bem, Marcelo? professor? Tudo Tudo jóia ótimo. contigo? Graças a Deus, tudo bem. Prazer estar aqui E aí? contigo. O prazer é meu. Eu queria agradecê-lo, não num tom de, não de modo corriqueiro, mas daquele jeito que você ensina numa aula que está no YouTube, né? No sentido mais escolástico de agradecer, né? De gratidão. Muito obrigado. Eu que agradeço, por favor. É um prazer estar aqui contigo. Beleza. Imensamente. Te felicito pelo teu trabalho, pelo que tens feito, né? Pela filosofia do direito. Sei que para mim é uma satisfação estar aqui contigo para a gente falar, enfim, de temas de filosofia do direito em geral, né? Perfeito. Eu não tenho a maestria que você tem em lógica. É algo que eu preciso ainda melhorar bastante. Imagina, por favor. Eu gostei muito do teu grupo de estudos, que a gente estava há pouco. Gostei do método dele, do mecanismo, né? Coloca o texto lá, eu acho que estava em língua espanhola. Alguém que sabe, evidentemente, falar a língua traduz ali na hora e eu achei isso muito acertado. Nunca tinha visto algo similar. Penso em montar um grupo de estudos e tocar desse jeito, mas só com graduandos. Queria formar uma geração aí de Ótimo, justnaturalistas, quem sabe. ótimo. A gente tem usado esse método desde 2015. Tá? O grupo já tem 5 anos e na universidade nós normalmente trabalhamos assim. A gente elege uma obra ou um artigo científico, né? E dá sequência à leitura, e a leitura sempre é num tom dialético, né? Quer dizer, colocando o autor contra a parede e Eu justamente reparei. tentando extrair do autor aquilo que é possível, né? No caso específico do autor que nós estamos lendo nesse momento, é o grande lógico, né, e justnaturalista Georg Kalinowski, né, talvez um dos maiores filósofos do direito do século passado. E nós elejamos para ler uma obra dele, que no fundo, é um excerto de uma obra maior, né, que é Problemas de Lógica Deontica. E ali, muitas discussões em torno da lógica e da filosofia do direito, né, e da filosofia da linguagem como um todo, aparecem. Né? Mas veja que isso é uma coisa curiosa. Né? Durante muito tempo, isso talvez em virtude da tradição das escolas do direito do século XIX, início do século XX, né? A escola de direito livre, a escola de exegese, a escola histórica e a escola da jurisprudência dos conceitos e dos interesses mais tarde, os debates em torno de temas de filosofia do direito e teoria do direito ficaram presos ao velho debate, de um lado direito natural, de outro positivismo jurídico. E, no fundo, embora esse debate seja muito importante, e ele não tenha encerrado, ele não tenha acabado, pelo contrário, ele continua mais vivo do que nunca. Acho que nunca vai acabar. Talvez nunca acabe, né? Acho que também, eu tenho essa impressão também. Isso não significa dizer que não existam outros temas de igual envergadura e relevância para a temática da filosofia do direito e da teoria do direito. Tá? Com E um certeza. desses temas é a temática da teoria da argumentação e a interpretação e aplicação do direito. Tá? E dentro desse ponto, a lógica ela desponta com, digamos assim, com uma relevância ímpar, né? Porque ela fornece para a argumentação e para as teorias da interpretação e aplicação do direito mecanismos metodológicos, esquemas, né, mentais e formais que ajudam o aperfeiçoamento dos argumentos e da forma de entender os enunciados normativos, tá? As normas e as proposições normativas em geral. Então, esse campo, embora ele, de alguma forma, né, sempre ocorreu alguma conexão entre a lógica deontica e o direito, a teoria do direito, essa conexão tem sido mais usual nos últimos 50 anos, tá? Principalmente a partir da década de 70, quando
as grandes teorias da lógica deôntica, os grandes sistemas notacionais da lógica deôntica, se tornaram mais conhecidos, né, no contexto, digamos assim, dos lógicos da Europa continental. Né? Porque até então, nós tínhamos pelo menos assim três lugares onde esse tema era amplamente debatido. Mas eram circuitos muito específicos. Né? O primeiro lugar era Helsinki, né? Ou seja, lá na Finlândia, os lógicos finlandeses, liderados pelo grande Jaakko Hintikka, né? E, obviamente, pelos discípulos do Georg Heinrich von Wright, que foi o maior lógico deôntico do século XX, talvez. Ali você tinha uma escola de lógica, né? Que debatia os temas da lógica deôntica a partir da obra do Heinrich e, em ampla medida, da herança que o Wittgenstein deixou para o Círculo de Viena, principalmente o primeiro Wittgenstein, que é um Wittgenstein mais da lógica. Tá? Uhum. Um segundo lugar onde o tema é amplamente debatido, tá, é justamente em Varsóvia, em Lodz, tá, na Polônia. Porque a escola dos lógicos poloneses dedicou-se, em ampla medida, a atentar para os dilemas da lógica modal alética. E quando as temáticas da lógica modal alética passaram a ser enfrentadas no contexto dos lógicos poloneses, a lógica deôntica aparece de cheio nesse contexto também. Tá? Eles são, sob certo aspecto, herdeiros também, né, como os finlandeses, do Wittgenstein, do primeiro Wittgenstein. Né, que é a dois, ao Wittgenstein do Tratatus e ao Wittgenstein das investigações. E, em terceiro lugar, onde o debate da lógica deôntica irá florescer nas décadas de 60 e 70 e tomará corpo até o presente momento, será justamente a cidade de Buenos Aires, que fica a 1.000 quilômetros daqui da minha casa. Interessante. Tá? Então, Buenos Aires é o terceiro lugar no mundo onde a lógica deôntica, dentro do direito e da filosofia do direito, passou a ser debatida em ampla medida. Tá? E isso se deve a três grandes nomes. Tá? 4 grandes nomes. Não vou ser injusto aqui, porque um deles, embora não seja um lógico deôntico stricto sensu, é um teórico do direito extraordinário e um grande teórico da argumentação jurídica. Então, vamos colocar 4 teóricos argentinos importantes. Tá? O primeiro chama-se Roberto Vernengo, tá? Um autor muito importante que trabalhou sistemas notacionais da lógica de normas dentro das proposições normativas e, engraçado isso, dentro da informática jurídica. Lá dentro da informática. Deu uma... Ah, tá. Deu uma falha no áudio. Beleza, entendi. Desculpe. Não, imagine. Dentro da informática jurídica, isto é, como sistemas computacionais poderiam operar para modalizar operadores deônticos. Tá? O Vernengo escreve um excerto de 1986. Veja que em 86, aqui em Buenos Aires... Ele já falava disso. Já falava disso. Tá? Nós, inclusive, cantou a bola. Esse excerto no meu grupo. Um segundo autor muito importante, 2 autores, porque eles escreveram quase tudo juntos. Tá? Então, os outros 2 são o Carlos Alchorrón e o Eugenio Buligin, tá? Que tem uma obra imensa de lógica deôntica. Talvez sejam os 2 autores que mais tenham escrito sobre lógica deôntica em todos os tempos. A obra deles é imensa. É uma obra infindável sobre lógica deôntica. Tá? Eu tenho aqui na minha casa um bocado de livros do Eugenio Buligin e do Carlos Alchorrón e não tenho tudo. Tá? Porque a quantidade de escritos entre artigos científicos e obras que esses 2 escreveram é realmente uma coisa notável. Tá? Uhum. E o último dos 4 cavaleiros da lógica deôntica na Argentina. Né? Este não é o lógico estrito sensu, né? Este quarto. Não é um lógico estricto sensu, exatamente. É um professor de teoria do direito. Muito mais um filósofo do direito.
é mais um teórico do direito, filósofo do direito, com quem eu tive a honra de jantar em 2018 em Montevidéu. Né? Tivemos juntos uma noite, foi agradabilíssimo. Um gênio, de verdade, que é o professor Ricardo Guibur. Né? Professor Guibur, que é um grande teórico do direito e que tem conexões com a lógica deônica. Tá? É um positivista. Aliás, todos os quatro são positivistas. Né? Mas de todos, o que o professor Guibur é o mais positivista estricto sensu. Tá? Sim. Então vejam que nós temos 3 lugares do mundo em diferentes regiões, né? 2 lugares na Europa, uma na Europa continental, outra no mundo escandinavo, e um aqui Finlândia, Polônia e Argentina. E Argentina. Né? E um aqui na América do Sul, onde isso já vinha sendo produzido desde a década de 70. Depois As duas... Por favor, pode falar. Desculpe, fala. não, as 2 primeiras escolas ainda estão ativas, digamos assim? As 3 estão ativas. Aí é que tá. E elas se comunicam entre elas? Um Hoje referencia o outro? Hoje existe uma imensa comunicação. Por quê? Porque os autores argentinos, principalmente o Alchoron e o Bullier, eles, durante a década de 70, eles participaram ativamente dos encontros que os professores da Universidade de Helsinki patrocinavam para discutir temas de lógica modal e deôntica. E eles sempre estavam... que interessante. Tá? Quer dizer, você tinha autores do Reino Unido, autores alemães, italianos, lógicos poloneses, russos, sempre presentes, o pessoal do leste europeu sempre presente nesses eventos, né? Da República Tcheca, da antiga Tchecoslováquia, muitos lógicos poderosíssimos desse país, antigo país, né, do leste, e ali estavam sempre presentes, né, os nossos Carlos Alchoron e Aurélio Bullier. De alguma forma, eles popularizaram no circuito europeu dos lógicos uma nova forma de abordar a lógica deôntica a partir da teoria do direito, algo que não era tão usual em Helsinki e em Varsóvia. Porque lá, os lógicos vinham da filosofia para analisar operadores normativos. Enquanto aqui na Argentina eram juristas se dedicando ao estudo da lógica e da notação simbólica dentro da lógica deôntica. Então, isso faz toda a diferença. Coisa curiosa, porque somente a partir da década de 70 é que nós vamos ter um encontro entre a lógica deôntica e a lógica jurídica. Algo que não era usual até então. Ainda que autores aqui e acolá, né, e aqui eu destaco o grande Georg Kalinowski, né, que nós hoje lido no grupo, que lemos hoje no grupo, o grande Georg Kalinowski, que, a despeito de ser um lógico, era também um jurista. E, pasmem, terminou os seus dias na França num profícuo debate com o Michel Villey. Olha que coisa. Hoje os naturalistas. O grande autor do direito natural. Um dos grandes naturalistas do século passado. Né? Que interessante. Então, ali o Kalinowski teve um debate dentro da filosofia do direito e da teoria do direito que ele não havia tido no tempo em que estava na Polônia. Tá? Certo. Há 2 Kalinowski. O Kalinowski polaco, que é o Kalinowski lógico, que se dedica à lógica deôntica, mas também se dedica à lógica bruta, à lógica propriamente dita, e ao Kalinowski jurista, que vem à tona na última fase da sua vida, quando ele se encontra em Paris. Então veja como são interessantes esses diagnósticos, porque eles nos levam a verificar pontes que não são tão evidentes assim do ponto de vista histórico, como, por exemplo, o aperfeiçoamento que nos últimos anos, nas últimas décadas, teve dentro da teoria do direito a temática da teoria da argumentação, que em ampla medida dialoga com a lógica deôntica. E se nós observarmos o desenvolvimento da teoria da argumentação, com Zizek restaurando a tópica na década de 50, depois o Perelman, com todo o trabalho dele em Bruxelas, né,
os estudiosos de retórica e dialética naquele contexto, na década de 50, 60, 70. Que são os que eu conheço 70, até aqui. São os mais famosos que eu acabo conhecendo. É o pai, é o autor desse livro aqui. Eu indico vivamente. Saiu em português pela Martins Fontes. Tratado da a nova retórica do Saint-Péréuman. Tá? Então, este é famoso. Esse é bastante famoso, esse livro dele. Então, aí nós tivemos um desenvolvimento da tópica que passou a converger, que converge com o desenvolvimento da teoria do direito e da busca por uma teoria formal padrão, que em Péréuman ainda é precária e insuficiente. Tá? Depois nós temos com a obra do Toulmin, que é um autor de fala inglesa, né? um melhor aperfeiçoamento, mas ainda assim de modo precário. E, ao fim e ao cabo, nós tivemos as duas grandes teorias da argumentação, que são consideradas, do meu ponto de vista, as duas melhores, as chamadas teorias padrão da argumentação jurídica, que não é que não tenham defeitos, tem, mas é notável a estatura epistemológica que essas duas teorias alcançaram, que é a teoria de um autor continental e um autor anglo-saxônico. No mundo continental, o Robert Alexy, com a teoria da argumentação, e no mundo anglo-saxônico, na Universidade de Edimburgo, o Neil McCormick. Tá? Então, a influência que a lógica deontica terá nestes autores, embora não seja sensível a partir das suas respectivas teorias da argumentação, é sim sensível se nós notarmos o background desses autores, o que está atrás dessas teorias da argumentação. Porque todas elas dependem para os seus sucessos respectivos de esquemas formais e de predicações lógicas que a lógica modal e deôntica fornece e que a lógica informal não seria capaz de fornecer. Muito interessante. Tudo isso que você diz denota uma história das ideias aí, né? Um texto possível. Como que o direito começa a flertar com mais atenção para a lógica, né? Como que uma coisa é interseccionada à outra. Eu não conhecia, tudo isso que você está me contando, não conhecia. Então, esse é um outro continente que precisa ser explorado pelos filósofos do direito e teóricos do direito. É algo que eu tenho tentado fazer. Ou seja, e você disse bem, é um continente, história, não é uma... É mostrar a história das ideias jurídicas, não pelo crivo dos autores que as fizeram depender de matrizes epistemológicas profundas, como a tradição da lei natural ou a filosofia analítica, no caso do positivismo analítico. Mas justamente tentar prescindir dessas duas tradições e encontrar o elemento referencial linguístico presente nas normas e nos sistemas jurídicos. Esse é o desafio. E quando nós passamos a utilizar a linguagem normativa e não as matrizes epistemológicas, sejam elas morais, sejam elas céticas ou formalistas, para fundamentar o direito, nós passamos a prestar maior atenção justamente na relevância da lógica para o direito e para as normas. Perfeito, perfeito. E me parece que esse é o ponto, e é isso que eu procurei fazer, mostrando uma sintonia fina entre dois mundos aparentemente inconciliáveis, mas que quando nós atentamos para a lógica formal e simbólica, esta conexão é muito possível e relevante, que é a linguagem normativa vista dentro do contexto da escolástica ibero-americana, a escolástica ibérica, a Escola de Salamanca, os professores da Universidade de Coimbra, Alcalá, Évora, durante os séculos XVI, XVII e XVIII, e também a escolástica do Novo Mundo, tá? Com aquilo que se protagonizou dentro dos pátios da filosofia analítica da linguagem no século XX. Tá? E daí a história do... Afinal, a gente está aqui... Esse livro aqui. Que é fruto desse horizonte de pesquisas que eu venho fazendo há alguns anos.
seja, para mostrar que a lógica apresentada por vários autores da escolástica ibero-americana converge em ampla medida com aquilo que os filósofos analíticos faziam dentro da lógica modal e demântica. Tá? Perfeito. Agora, veja que esse esforço não começa comigo. Eu estou vendo apenas no rebote e tentando analisar a coisa a partir de um ponto de vista muito particular e específico, que é a linguagem das normas. Esse desafio de unir a escolástica ibero-americana com a filosofia analítica já foi feito por uma miríade de autores no século XX. Mas nenhum brasileiro. Recentemente, isto vem sendo objeto de atenção dos historiadores da filosofia. Tá? A gente pega, por exemplo, este autor aqui. Deixa eu pegar e mostrar, né? Ó. Roger Poivet, dopo Wittgenstein, Santo Tomás. Ou seja, depois de Wittgenstein, São Tomás de Aquino. Nossa, que interessante. Ele mostra exatamente essas conexões entre o São Tomás, que é recebido na filosofia analítica, o chamado tomismo analítico, não pela sua matriz, digamos assim, designativa, mas pela sua matriz referencial, pelo aspecto conceitual, os esquemas conceituais que marcam a teologia de São Tomás. E que mostram por isso que você fala em da linguagem profunda. Tá? Você fala que em conceito intelectual é em Tomás de Aquino, e faz justamente essa ponte aí. Exatamente. Muito interessante. Claro, o que eu pretendi nesse capítulo do livro foi mostrar uma espécie de epistemologia normativa, né? A partir da gnoseologia de Santo Tomás e as suas conexões com a epistemologia contemporânea. Então, só para temas são muito importantes, do meu ponto de vista. Tá? É muito interessante isso tudo que você está falando, porque a gente vive num momento de, até você critica isso ainda no primeiro capítulo, né, o problema do ativismo judicial, uma coisa perniciosa, enfim. E é engraçado que você ainda dá um aviso, olha, o estudo da lógica jurídica ainda permite ao direito alçar um altíssimo e tranquilíssimo voo que sequer tangencia a parte política, né? Dentro da própria juridicidade, a linguagem jurídica pode alçar um voo confortável, mas é preciso entender qual que é o limite linguístico da normatividade. Eu acho que eu falei disso uma vez para o professor Frederico Bonaldo, o nosso amigo em comum. Eu acho que o problema do século XXI na filosofia, talvez você ache que, obviamente, você vai entender a lógica, eu acho que é de gnoseologia. De saber qual que é o limite semântico, qual que é o limite interpretativo, enfim. Eu queria entender uma coisa, professor, só para constar, eu coloquei na bio do meu Instagram o link para comprar o seu livro, tá, pessoal? É só clicar lá, o preço hoje estava muito bom, acho que estava R$45, é um ótimo preço, vale muito a pena, e o frete aí varia conforme a região do Brasil. Tá mais barato que dar uma saída aí para um bar, vale muito a pena. Depois me conte a história de como você reuniu acho que são 13 artigos, né? E, pelo que eu entendi, você não escreveu de um jato só, 12 artigos. Eu acho que você condensou ideias que foram talhadas ao longo do tempo e aí colocou uma ordem lógica ali dentro. Bom, 26 minutos, a gente só tem 60, tá muito agradável, mas você sabe como é que é o Instagram, né? Então, quando acabar o tempo, é porque acabou o tempo, não é culpa nossa. Eu queria entender melhor o que você entende você fala muito disso. Seria exagero comparar o que você chama de status objetal com o mundo dos inteligíveis de Karl Popper? Ou eu estou exagerando? Não, a pergunta é muito boa, muitíssimo boa. Só que qual é a diferença entre uma teoria standard do status objetal e os mundos inteligíveis, tal como o Popper coloca na sua lógica hipotética, né? Ou nos seus critérios de falsificabilidade científica? A diferença está em que, no Popper, toda especulação gira em torno da propriedade contida na hipótese. E é justamente essa propriedade semântica contida na hipótese o que determina a condição de possibilidade de um
entendimento prévio à falseabilidade, né, possível dentro da prova científica. Então, no Popper, o problema se determina mais por uma pura epistêmica a respeito desta propriedade do que qualquer outra coisa. Acho que deu uma travadinha aqui, peraí. Na teoria do status objetal, por outro lado... Oi? Marcelo, deu uma travada, mas pode prosseguir que voltou. Tá. Então, na teoria do status objetal, por outro lado, o que nós temos? Nós temos uma espécie de delimitação referencial semântica daquilo que o intelecto é capaz de captar a respeito da leitura do enunciado normativo. Tá? Que é esse status objetal, então? Ele é condição para a própria possibilidade do entendimento das normas e das proposições que descrevem as normas. Sem o que nós não seríamos capazes sequer de fazer qualquer raciocínio normativo. Tá? Então, por exemplo, quando eu leio um enunciado normativo, eu sou capaz de entender alguma coisa e colocar em prática ou abster-me de realizar uma determinada ação a partir do entendimento da norma. Uhum. A questão é, o que é o objeto central desse entendimento? O que está designando? Esse é o ponto. Então, quando essa conjeturação é realizada, eu estou inferindo algo que é dado, ainda que não o seja empiricamente, mas algo que é dado epistemicamente e semiologicamente pela leitura do enunciado. E, nesse sentido, a semântica deôntica, ou seja, a semântica dos mundos deônticos, extraída justamente desses enunciados, é uma semântica que se articula com os fatos não como mera hipótese, mas como uma sintonia semiótica entre o que é e o que pode ser. Então a linguagem não se desprega totalmente da ontologia. Não, ela não pode se despregar da ontologia. Quer dizer, ela, de alguma forma, está ancorada na ontologia. Ainda que essa ontologia exija, para a sua inteligibilidade, ela exija uma linguagem formalizada adequada. Tá? Uhum. Na lógica clássica, por exemplo, a gente falaria em uma teoria da suposição, tá? Como Pedro Spano, por exemplo, o grande lógico da Idade Média, ensinava. Ou seja, eu preciso de uma articulação entre sujeito e predicado que é dada justamente pelo modo como o verbo ser, a cópula, é colocada dentro dessa articulação. Na lógica simbólica, o que eu preciso? Eu preciso de regras de um sistema lógico padrão que me deem condições de estender os argumentos, estando ainda assim ancorados no mundo real. Num mundo que é dito e não apenas especulado, vamos dizer assim. Tá? Perfeito. O que me leva agora... Como predicado se insere no conceito. Só para fechar, né? Mas é que você fala bastante em status objetal no decorrer da obra, né? Então eu posso dizer até que é uma marca sua presente há algum tempo, né? Porque já que é uma reunião de vários textos produzidos ao longo da sua trajetória, é natural afirmar algo nesse sentido. Mas aqui, Marcelo, eu preciso dizer o seguinte. Uhum. A teoria do status objetal no âmbito da filosofia da linguagem, ela não é minha. Ela é de um autor chamado Lorenz von Puntel, que é talvez um dos maiores lógicos e filósofos analíticos vivos. Tá? Ele é professor... Ele é de onde? Ele é professor na Universidade de Munique, tá? Uhum. Mas ele nasceu em Sobradinho, Rio Grande do Sul, tá? E com 18 anos ele se mudou para a Alemanha. Hoje ele tem quase 80 anos, então ele mora na Alemanha né? Desde a sua... Deve ter se naturalizado. Isso da sua vida adulta, mas ele vem ao Rio Grande do Sul muito assim, conseguido, né? Tem familiares aqui e tal, vem dar cursos aqui.
Recentemente ele deu um curso aqui na Unicinos, na Universidade do Vale dos Sinos. Então é um autor que está presente aqui conosco, né, na Academia Gaúcha, dos filósofos, enfim, lógicos. E o professor Puntel, ele tem uma teoria do status objetal que ele desenvolve numa obra chamada Estrutura e Ser, tá? Que talvez seja uma das grandes obras de filosofia analítica dos últimos anos. E toda a minha teoria do status objetal dentro da lógica deôntica, ela depende justamente dessa noção de status objetal que o professor Lawrence Puntel desenvolveu. Eu apenas fiz o quê? Eu parti da teoria dele e a coloquei dentro dos pátios interiores da lógica deôntica. Foi isso que eu procurei fazer. Fez uma capilaridade. Exatamente. Inclusive, Entendi. discuti com ele mesmo, né? Mandei e-mails para ele, conversamos a respeito. Então, foi algo que eu maturei muito, assim, né? Antes de tentar dar voos arbitrários nesse sentido, né? Mas é uma teoria que, me parece, ela resgata, desde o Alfred Tarski, ela resgata a noção de verdade por correspondência, né? Que é uma teoria aristotélica a respeito da ontologia e da metafísica. No fundo é isso, né? É um encontro... A ideia de inteligir. E a metafísica... A potência da alma que capta a verdade. Exato. Né? Ela converge com essa tese. Né? Ela não tem uma antropologia subjacente, mas ela converge integralmente com essa antropologia, digamos assim, né? Com o de anima do Aristóteles, enfim, e com os comentários medievais que foram feitos. Então, o que me remete agora... desculpa, não sei se você quer prosseguir o raciocínio. Não, é que agora a gente chega no ponto, para mim, o ponto alto da live, que eu sempre quis conversar justamente sobre isso, né? Sobre o seu doutoramento, né? A sua grande pesquisa que envolve o Soares, né? Infelizmente, o ministro César Peluso declinou o convite meu e do professor Bonaldo para compor a obra que vai ser ano que vem, né? Que você escreveu justamente sobre Soares. O ministro Peluso tinha essa pretensão, na época de USP, com a orientação do Miguel Reale, falar sobre o Soares, que era um jesuíta, né? E você cita aqui as disputações metafísicas, e tem dois ali, né? A segunda, não sei se é isso que está designando aqui. E aí a gente chega numa... Aí agora aqui você vai adorar, né? Agora você vai deslanchar mesmo. Eu queria entender a intersecção entre Tomás, Duns Scotus e Soares. Eu já ouvi dizer, e talvez eu esteja... Na verdade, eu só ouvi falar, e eu não afirmo isso por aí, mas já ouvi falar que o Soares chegou a... Digamos que ele tenha derrubado a força tomista na Europa. Eu não sei se isso é um exagero. Queria saber a sua opinião sobre isso. Eu tenho a impressão de que ele é um autor, daqueles que você precisa ler tudo antes de sair afirmando alguma coisa por aí, sabe? Exatamente. São não sei quantos tomos a obra dele, é uma coisa meio que assim, o Pontes de Miranda da escolástica tardia. Queria saber a tua opinião sobre isso, e como porque você mostra aqui no livro que ele faz uma diferença, né, na linguagem dele, ele faz uma diferença entre o conceito formal e o conceito objetivo. Como que isso se encaixa no status objetal, se isso é possível, e essa relação aí entre Tomás, Scotus, enfim, eu queria saber o que você tem a dizer sobre isso. Agradeço, assim, imensamente essa pergunta, porque ela me oportuniza muitas coisas. A primeira delas, uma justificação pessoal. Eu, até o meu doutorado, dediquei a minha vida acadêmica à filosofia política e à filosofia do direito. Filosofia prática. Mas eu sempre, desde cedo, desde que eu estava na graduação, filosofia, direito, enfim, eu sempre tive um imenso apreço e desejo de fazer da minha vida acadêmica uma vida dedicada ao estudo da lógica. A lógica sempre foi a disciplina da minha vida, da minha alma, dos meus maiores interesses acadêmicos, ainda que eu estivesse até o doutorado encerrado dentro da filosofia prática. Não estou reclamando, por favor, não é isso.
Eu estou apenas constatando assim, um quesito biográfico. Tá? Pois bem, o Soares é certamente um dos autores da minha vida. Quanto a isso, eu jamais negaria, porque foi o autor que eu, né, escrevi minha tese de doutorado, foi um dos autores que eu mais estudei na minha vida e continuo estudando, porque o Soares é um monstro, é um dos grandes filósofos da humanidade, sem dúvida nenhuma. Ele está certamente na galeria dos gigantes, junto com Hegel, com Kant, com Domingo de Soto, com Leibniz. Ele está nesse nível, né? Ele está na mesma galeria, não há a menor dúvida. E a obra do Soares, ela se divide em pelo menos 4 grandes colunas. Tá? A obra do Soares como teólogo, tá? Os diversos opúsculos teológicos do Soares, tá? Onde estão temas desde a virtude da fé e da esperança da caridade, até temas de escatologia, por exemplo, o Tratado dos Novícios. Tá? Então, essa seria uma primeira coluna bibliográfica da ópera Omnia, né, suaresiana. Uma segunda é, obviamente, a obra filosófica do Soares, né? As chamadas Disputações Metafísicas, que é o maior tratado de metafísica de todos os tempos. Tá? Só isso. Né? É o maior tratado de metafísica já escrito por um pensador em todos os tempos. Okay? Nessa obra, o Soares apresenta a melhor síntese já realizada a respeito de um debate metafísico também de todos os tempos. Porque ele ali ventila todas as posições, digamos, presentes no âmbito da escolástica da Alta Idade Média e na escolástica do Renascimento. E, principalmente, na escolástica do Barroco até o seu tempo. Tá? Ou seja, essa obra é terminada em 1597 e ela é publicada em 1599. Ou seja, no final, né, do século XVI, no final do Cinquecento, quer dizer, no final de um século que é decisivo para a cultura ocidental e para o mundo como todo. A terceira coluna bibliográfica do nosso Soares são, na verdade, os diversos textos de filosofia política. Tá? E aqui, em especial, eu destaco a chamada Defensio Fidei Catholicae et Apostolicae adversus Anglicanae secte errores, que eu tive o prazer, juntamente com meu amigo Luiz Astorga, de traduzir boa parte deste tratado, que foi publicado nessa pequena edição aqui, que vocês podem ver, tá? Cujo título é Defesa da Fé Católica. E nós traduzimos e publicamos com texto de apresentação meu mesmo, né, de 48 páginas, os livros 3º e 6º desse tratado do Soares. E uma última coluna, digamos assim, bibliográfica, é a produção jurídica do Soares, onde está o De Legibus ad Deo Legislatore, né, que é o grande tratado de direito das leis e do Deus legislador, né, do Soares, onde ele mostra todas as suas teorias do direito, da moral, a teoria da lei natural, a teoria da lei humana, a teoria do direito das gentes, todo o aspecto teológico da lei antiga e da lei nova, etc. O Soares é um autor que, todavia, foi muito mal lido, principalmente no século XX, pelos juristas, mais do que pelos filósofos. Porque os filósofos, normalmente, no século XX, em especial na segunda metade do século XX, quando estudaram o Soares, eles se dedicam a um estudo do Soares desde um ponto de vista analítico, ou seja, analisar o que o autor disse no latim do autor, buscando as referências que o próprio autor utiliza na obra. Por exemplo, para explicar a lei humana, os pares valem-se São Tomás, Caetano, Ferrariense, mas também usa autores da patrística, como Isidoro de Sevilha, Agostinho, os 2 Gregórios, etc. E também utiliza historiadores, como Silvestre, Nicolau Sanderos e outros.
Do ponto de vista dos juristas, todavia, a leitura que é feita do Soares é uma leitura parcial, realizada a partir de traduções do latim, que são traduções, em ampla medida, mal feitas. E terceiro, leituras setorizadas e parciais que ignoram toda a ópera omnia do autor. E aqui eu vou me referir, e me dói dizer isso, porque eu o admiro muito, mas, neste ponto, ele se equivoca, e se equivoca muito feio, que é o Michel Villet. A leitura que ele faz do Soares é uma leitura errada e incompleta em razão da má leitura que ele fez a respeito do de legibus ac Deo legislator. Caramba! Essa leitura, ela tem um ponto de partida. E esse ponto de partida está no contraste entre a leitura analítica que se deve fazer do autor e a leitura que se faz do autor a partir de um ponto de vista, que é, no caso do Villet, de um católico tradicional que lê um autor supostamente heterodoxo do ponto de vista das influências filosóficas medievais e renascentistas. E agora vamos responder a tua pergunta objetivamente. Soares é um autor que tem influências tomistas? Bom, eu não preciso nem dizer, é óbvio. Soares é um autor que tem influências escotistas? Resposta: depende de qual parte da sua obra. Na teoria da lei humana, sim, há uma influência escotista muito forte, principalmente no papel que a vontade, como potência da alma, desempenha na regência da república, da comunidade política perfeita, de parte do princeps. Tá? Mas o entendimento interno das questões intencionais, as operações do intelecto prático e os atos da razão prática, a saber, a apreensão do bem, o juízo contingente e o raciocínio prático, quando o Soares justifica a gnoseologia por trás do príncipe que oferece e promulga a lei, essa justificativa gnoseológica é quase que integralmente radicada em Santo Tomás. Principalmente naquilo que São Tomás coloca, não só nas duas sumas, na suma de teologia, na suma contra os gentios, mas principalmente nas questões da verdade. Tá? Onde o São Tomás mostra essa questão da espécie inteligível. Então, nós precisamos ler o autor com profundidade e reconhecendo o que o autor disse. E não pegar um livro de orelha e sair dizendo como papagaio de pirata o que o autor disse sem que ele, de fato, tenha dito. Perfeitamente. Por isso, a insistência em ler um autor como Soares é... O que é exigido para ler um autor como Soares? É exigido que você tenha pelo menos um panorama razoável da escolástica da Alta Idade Média. E um panorama razoável da relação entre a filosofia primeira e a filosofia prática. Sem o que, o estudo do Soares pode ser um estudo até perigoso, né? Do ponto de vista epistemológico. Então, o Soares é um autor que exige uma vida de estudo. Eu te digo, eu estou há uns 15 anos estudando Soares e eu não entendo nada do autor ainda, eu não me sinto com autoridade para dizer nada, sendo muito sincero, e eu não sou mesmo, eu não estou fazendo pouco caso, ou me fazendo aqui de vaidoso. Que quer, falsa modéstia. Falsa modéstia, nada disso, eu estou falando com absoluta consciência de causa. Eu não me sinto capaz de dar opiniões sobre a obra completa do Soares. Eu posso opinar sobre uma parte da obra, ou sobre uma outra parte. Existe tradução ou uma perspectiva? No livro terceiro do de legibus? Poderia, porque eu estudei. Você poderia opinar sobre os preceitos cerimoniais da lei antiga no de legibus 2? Não. Porque eu não estudei teologia o suficiente, principalmente a teologia veterotestamentária, para ter opiniões a respeito. Então, é isso que a gente precisa ter, pessoal, no Brasil. Essa sinceridade de saber reconhecer quando nós podemos falar a respeito de um autor e quando não podemos. E desculpe, Marcelo, a minha insistência nisso, mas o meu chamado de... O meu chamado de atenção é para o bem.
É para que a gente tenha busca sincera, na verdade. Busca sincera das coisas. Você já escreveu precisamente sobre isso? Não só en passant, eu digo um texto sobre isso? Não, nunca escrevi nada sobre isso. Isso me veio agora. Não quer fazer um novo texto para o livro do ano que vem? Porque esse aviso é importantíssimo. É importantíssimo. E se doeu para você falar que o Villet estava equivocado, também é doloroso ouvir. É para mim também, creia-me. É aquela coisa, é um autor que apetece bastante, né? E que é muito triste. Certamente, né? Mas, sem dúvida. Já dizia o bom Aristóteles, amicus Plato seg magis amica veritas. Ou seja, entre um amigo e a verdade, nós ficamos com a verdade. Perfeito. Nossa, então no caso, é aquilo que o Soares disse, que pode não ser a verdade do ponto de vista essencial ou metafísico. São coisas diferentes, me entendam. Não estou dizendo que o Soares está certo em tudo, né? Eu só estou dizendo que ele merece ser lido da maneira... Com atenção, adequada. Sim. Sim, sem dúvida. Caramba, impressionante. Acho que você está aliviado, né? Foi um desabafo, no bom sentido. Acho que sim. Eu fico feliz por ter... O Soares, eu tenho uma relação de amor e profundo amor com o Soares. Eu achei que você ia falar o Moriarty. Um pouco distante. Quando eu amo ele profundamente é porque eu tô lá. Vou aqui, peraí. Voltou. Veja, há um Soares lógico que ninguém falou ainda, mas que eu futuramente pretendo falar. E aí tem a questão da Computação 12. E tem o problema da tradução, né, professor? Eu não sei se... Acho que não existe nada para o português. Está tudo em espanhol, se eu não me engano. O que tem de tradução? As melhores traduções que nós temos do Soares estão em línguas alemã, inglesa, francesa e espanhola. É confiável? São totalmente confiáveis. A da Fran, francesa, a da Universidade de Cambridge, salvo engano, para o inglês, a do grande pensador, né, Castellotti, que foi talvez um dos maiores estudiosos do Soares no século XX, que fez a tradução para o alemão, e o pessoal da Universidade de Salamanca, que, junto a Gredos, encabeçou uma tradução para o espanhol das Disputações Metafísicas, que é um primor. Tá? É da totalidade da obra? A totalidade da obra. Deixa eu pegar ela ali para mostrar para vocês. Espera aí. Fico feliz. Deixa eu pegar aqui. Você está me escutando enquanto você procura? Estou te escutando perfeitamente. A pergunta que eu faço é difícil conseguir aqui no Brasil? Mesmo que, obviamente, para importar, é muito caro, né? Tudo isso aqui eu trouxe da Europa. Né? Ia para lá um ano, trazia. Ia no outro ano, trazia um outro pouco. Né? Ia lá, comprava, não conseguia trazer tudo, deixava na casa de um amigo, trazia no ano subsequente. Então eu fui Deve ser uma fortuna. Eu fui compondo, né? Mas na época, isso foi lá, 2007, 2008, 2009, etc. Na época não tinha esses serviços que tem hoje. Né? Então era tudo mais ou menos físico. Tu tinha que ir lá para comprar, certo? Tu ligava para um livreiro. Né? Eu tenho uma livraria em Salamanca, a Livraria Cervantes, e esse cara, o dono dessa livraria, eu enchi tanto o saco desse cara, ele deve achar assim, tem um brasileiro lá que, porra, explodia aquele cara, que é um chato de galoche. Era eu, né? Eu toda hora ligava pro cara para saber o que tinha se lá tinha... no Soares, no Vitória, que tem outro, etc. E aí eu pedia para ele reservar para mim. Quando eu fui a Salamanca, eu praticamente assim deixei lá o meu rim, né, o meu estômago e uma perna, né, em livros. Então, lá, isso aqui que eu vou mostrar para vocês, eu não trouxe de lá. Né? Isso aqui foi uma reimpressão que eu mandei fazer, gastei o olho da cara, da edição das Disputações Metafísicas que estão na Biblioteca da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, que, aliás, é uma das melhores bibliotecas que existem de filosofia no Brasil. E ali tem a edição completa das Disputações da Gredos, que é essa aqui, que eu mandei reimprimir. Gretos é editora? A Gredos, de Madrid. Tá. Entendi. Essa aqui. Tá, beleza. Só para referência futura,
eventualmente para quando eu tiver bala na agulha, comprar. Não, vale muito a pena. Eu vou mostrar a estrutura das disputações. Olha só, Coisa maravilhosa. Eles apresentam a tradução em cima e apresentam o texto original em latim embaixo. Em latim embaixo. Ou em duas colunas. Que coisa linda. Língua latina, você vai... Isso permite um estudo filológico ali também, enfim. Exatamente. Fantástico. Né? Que legal. Então, as disputações é um mundo à parte. Né? Enfim, o Soares é um autor para ser estudado a vida inteira. Eu ainda vou defender a tese de que o Soares também foi um lógico. Essa é a minha inspiração, mostrar que na disputação 12, 13 e 14 existe uma lógica proposicional. Esse é um dos meus objetivos. Um pós-doutorado, ou um novo doutorado. Talvez um dia. E o termo disputações é no sentido, digamos, bom, obviamente, no sentido escolástico de divisão em questões, em artigos, daquele jeitão que a gente está acostumado com o Tomás. É um pouco diferente, porque o Soares, olha só, né, o que ele faz? Ele postula as sessões. Eu vou mostrar a divisão para vocês, que vai ficar mais fácil. Tá? Olha só como é que ele faz isso. Eu vou mostrar, porque aí vai ficar bem evidente. Olha só. Ele. Tá? É uma pena que seja difícil conseguir isso aí. Eu vou pegar aqui o caso do livro 1, capítulo 2, tá? Livro 1, capítulo 2, questões. Em cada questão, o que ele faz? Ele mostra o status questiones, o estado da questão. E ao típico final, escolástico mesmo. É um típico escolástico, só que ele não tem o método questão, question... e artigos. Response, contra solução, que é o método da Suma Teológica. O método dele é questão, narração, que é a apresentação do problema, disputação, né? E disto a solução. Então, esse é o método que o Soares usa para mais direto, das questões. Né? Sem deixar de perder aquela deferência típica deles, né? De não fugir do problema tal como ele é colocado, ele já vai direto. Geralmente eu pego Tomás de Aquino, aí eu não fico... pois em contrário, falando assim, solução. O que o Tomás vai falar aqui? Talvez seja interessante, né? Ele já vai direto ao ponto. Aqui tu me perdoe fazer uma chamada de atenção, puxar um pouco a tua orelha. Vou te explicar por quê. Boa parte do entendimento das soluções que o São Tomás apresenta não está apenas na exposição da solução, mas está nos contrastes entre as posições anteriores e as suas respectivas refutações. A bronca é devida. Você tem razão. Aquilo ali é um tesouro, cara. Tesouro. Pega, por exemplo, tá? Pegar assim, ó, um exemplo bem aleatório, tá? Questão 90 e seguintes, onde ele fala sobre a lei. Ele mostra segunda. uma miríade de posicionamentos, tá? A respeito da lei na patrística, na antiguidade, nos historiadores nos historiadores. É um belo compêndio, né? É um compêndio. Exatamente. É um compêndio. É valioso nesse sentido, sem dúvida. Quer dizer, por isso que eu confundi as palavras. Não é que eu quis dizer que São Tomás o Renascimento, não. Eu quis dizer que, a partir dessa compilação, no Renascimento, boa parte dos comentaristas de São Tomás valiam-se daquilo que ele mesmo já havia pesquisado a respeito dos padres da igreja, dos autores anteriores à escolástica. Como, por exemplo, São Basílio entende a consciência, o foro da consciência na questão da obrigação da lei. Como São Gregório de Nazianzeno, por exemplo, entende a questão da obrigação de consciência a respeito da lei evangélica. Né? Nossa. Veja, essas questões que surgem dentro da teologia são fundamentais para entender a lei em Santo Tomás. Né? Tem alguém que coloca aqui, deixa eu ver, sim, o Adriel. Há uma parte das disputações traduzidas pela Universidade do Porto, projeto coordenado pelos professores Meirinhos e Paulo Oliveira e Silva. Perfeito, eu tenho esse pedaço de tradução, Adriel. Obrigado pela tua... Nossa, seria fantástico. Língua portuguesa, mais fácil.
partes que foram traduzidas pelo professor Berins e pela Paula Oliveira e Silva são preciosas. Uma tradução espetacular. Eu tenho aqui boa parte dos trabalhos da Paula e do professor Berins, né? São trabalhos excepcionais, assim, aquele trabalho deles junto com o professor Calafate, né, sobre a Escola Ibérica da Paz é uma maravilha, é uma maravilha. É um trabalho de restauração da escolástica portuguesa, né? Eu tive com o professor Calafate em 2017, ele esteve aqui conosco em Porto Alegre, e conversei muito com ele sobre isso, sobre conexões, interações, etc. Os estudiosos de escolástica ibérica e colonial têm se dado cada vez mais as mãos, ou seja, a gente tem atuado cada vez mais juntos, né? Hoje encerrou as jornadas de escolástica coloniais, foi um evento espetacular, muitos pesquisadores de 7 países diferentes, né? Tivemos ali a oportunidade de ter um diálogo. Então, essa área, né, que compreende a escolástica da Alta Idade Média e a escolástica tardia e colonial, é um campo que tem tido cada vez mais estudos sérios e bastante, digamos assim, analíticos, né? Analíticos. Na lógica, por exemplo, que é a minha área de estudo mais próxima, né? Os estudos que no século XX alguns autores fizeram e que hoje para mim são referências, o professor Walter Redmond, que eu até agradeço no meu livro a ele, é uma das pessoas a quem eu agradeço e dedico o livro, enfim, homenageio a pessoa dele, porque certamente é o maior lógico vivo, né? Walter Redmond. Mas também outros grandes lógicos do século XX que estudaram os lógicos da escolástica ibérica, né? Maurício Bechot, William Mayle, que aliás até está aqui atrás de mim, né? Na obra da Development esse azul aí. Logic, o Lambert-Marie de Reyck, o Boschensky. Você tem toda uma tradição lógica e escolástica que prepararam o terreno para o que nós temos hoje, né? Então, é a herança, né? É a herança mais próxima. É a nossa herança. É uma pena que a tradução seja lenta e gradual, mas a gente caminha, né? Caminhamos. Bem, são 20 horas, já o Instagram vai começar a apitar, eu lamento. Passou muito rápido. A honra é minha. Eu já esperava que, assim, ia ser uma aula magna, como se diz por aí, né? Estou muito feliz e lisonjeado com o seu aceite. Agradeço mais uma vez, não só a live aqui, mas a sua participação no nosso livro. Você foi o primeiro brasileiro a entregar o texto, sabia? Que coisa os gringos, boa, todos eles já entregaram. Faltam os brasileiros. Mas brasileiro, sabe como é que é, né? Brasil, vai ficar pro... Mas olha, fica aqui a sugestão, claro, se você tiver tempo e tiver vontade, essa admoestação aí sobre Soares, talvez pode constar do seu texto um novo tópico. Você pode fazer isso com facilidade. Eu acho que seria importante um aviso assim para a comunidade jurídico-acadêmica, sobretudo porque esse livro vai circular entre o público que vai lidar certamente com essas questões jusnaturalistas e naturalmente com o Soares. Pode falar. Eu me comprometo em público aqui contigo para a próxima edição do na segunda edição escrever uma análise rigorosa das interpretações que o Villei fez a respeito do Soares e mostrar aquelas que me parecem acertadas e aquelas que não me parecem acertadas. Me comprometo a fazer isso. Olha que promessa é dívida, hein? Temos aqui várias testemunhas, é um título executivo de obrigação de fazer. E eu vou cumprir, hein? Tá bom. Professor, muito obrigado mesmo. Pessoal, tá aqui o livro recém-lançado dele. O link de compra tá na bio do canal Resenha Forense. Vou deixar lá essa semana. Vou deixar também, eu vou postar esse vídeo no YouTube, se não tiver problema, se você não se importar. Claro, e vou deixar na descrição do vídeo para compra, direto na editora. Livraço, vale muito a pena. Eu li assim 80%. Obviamente não daria tempo de conversar tudo, a gente teria que fazer 12 lives no mínimo para falar de cada capítulo, tem muita coisa aqui. Tinha até uma pergunta que eu tinha sobre Hart e Austin. O Instagram não desligou ainda, mas é que você mostra ali que...
esse que é porque, assim, se der tempo de falar, eu acho que a interpretação que o Hart mostra do Austin é um pouco, sugere uma coisa meio infantiloide, sabe? Como se Austin fosse um autor infantil, né? Ah, tá vendo? Ele acha que essa ordem aí do ladrão é jurídica. Eu acho que não é bem por aí. E você mostra aqui, eu até falei disso esses dias no mestrado. Falei, olha, o professor Marcos Bueira mostra que o Austin mudou depois a versão linguística dele, mas isso aí acaba sendo um assunto para depois, senão eu vou acabar te enchendo o saco. Professor, muitíssimo obrigado. Promessa é dívida, eu vou te cobrar, eu vou mostrar pro Bonaldo isso depois. E ele vai querer te cobrar também. Não, por favor, vai tá ser certo? um grande prazer. Uma grande Não, honra. vai ser muito legal. Sem dúvida. Eu vou falar de Kelsen, vou falar das virtudes cardeais em Hans Kelsen. Uau! Que loucura. É um tema Foi um homem desafiador. Não sei se você conhece a biografia dele, mas ele foi acusado injustamente de muitas coisas, e eu vou mostrar isso no texto. Um homem de fibra moral. Eu lerei com muita atenção, porque é um autor que eu fico feliz. em alta conta também. Kelsen? O teórico do direito é extraordinário, mal lido, né? Mal lido, com certeza. Mal lido. Né, com certeza. E eu quero explorar o lado justnaturalista dele, né? Acho que em 1971 ele começou a mudar antes de morrer. Olha aqui, ó. E pouca gente conhece isso. Só para te mostrar, ó. Kelsen, crítica... Tá invertido para mim. Crítica do direito natural. Isso. Esse livro aí é divulgado pela... Bom, você deve conhecer o pessoal italiano aí que anda divulgando ele, né? Exatamente. Aqui mesmo que tem a coisa. Exato. Tem uma obra dele... edição seja uma edição argentina. Tá? Nos nossos sim. Certo. Eu tenho aqui uma versão Mário Lozano. Uhum. O Mário Lozano trocou cartas e conversou bastante com o Kelsen e descambou num livrinho aqui que vale muito a pena. Tem uma produção desconhecida dele que eu vou mostrar. Mas é isso, professor. De novo, muito obrigado, um forte abraço, fique com Deus, e é isso aí. Tchau, tchau, pessoal, até mais. Vou fechar aqui, tá? Até mais, tchau.